simples ou derivado, né? Agora, os que apresentam mais do que um tipo de carboidrato é só derivado. Depois nós vamos ver por quê, certo? Então, com relação aos homopolissacarídeos, então eu passei para vocês, né? Eu dei uma ideia para vocês do amido e do glicogênio, não foi? Na semana passada, fizemos estrutura, né? Demos uma olhadinha, assim? Desculpe, eu não estou me lembrando exatamente, né? Embora eu anote, tá? Enfim, o amido contém o quê? O amido é uma nomenclatura usual. Na verdade, ele tem dois tipos de polímeros, a amilose e a amilopectina. O que é amilose? Né? A amilose é um polímero não ramificado. É tipo uma sequência linearizada, digamos assim. Tá? E a amilopectina é ramificada. É um polímero ramificado. Tá certo? O glicogênio, ele também contém amilopectina. Né? Então, voltando, o amido é um polímero vegetal. O glicogênio é um polímero animal. Né? Então, é o que nós armazenamos, que nós temos no nosso fígado, glicogênio. Né? O que ele faz? Ele armazena alfa-D-glicose, tá certo? E armazena como? É amilopectina, que é um polímero ramificado. Então, o que a gente vê? Tanto o amido quanto o glicogênio nosso, eles são o quê? Polímeros de alfa-D-glicose, tá certo? Só que um é armazenamento vegetal e outro é armazenamento animal. Então, vamos dar uma reolhada nisso. Amilose, não é? A amilose seria tipo assim, eu tenho uma glicose, certo? Eu tenho uma alfa-D-glicose, é tudo alfa-D, né? A gente já sabe como que é alfa-D, né? Ou seja, aqui eu tenho carbono 6, aqui eu tenho carbono 6, é alfa. Então, o 1, a hidroxila glicosídica, fica em plano oposto. Glicose, o 2 é para baixo, o 3 é para cima e o 4 é para baixo. Então, esse é uma ponta. Agora, o que vai acontecer nesse polímero? Eu vou ter outro, que a gente já fez, né? O disacarídeo na semana passada, né? Então, eu vou ter outro aqui, tá bom? Vocês só me desculpem que, de repente, a letrinha não fica lá aquela Brastemp, né? Mas tudo bem. Tudo igual. Alfa-D-glicose, carbono 6, não é? Carbono 6, alfa. Então, glicosídica para baixo. Glicose, 2 para baixo, 3 para cima e 4 para baixo. Tá certo? Agora, o que a gente viu? Ligação alfa-1,4. Então, vou ligar o carbono, a hidroxila do 1 com o 4, com a hidroxila do 4 do outro. Não é? Então, aqui é o 1 de um e o 4 do outro. Então, sai aquela molécula de água, que a gente já viu, e forma essa ligação alfa-1,4. Né? E isso vai embora. É polímero, né? Vai embora. Alfa-1,4, 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 tudo ligação alfa-1,4. Até que chega aonde? No último, né? Milhares de glicoses. Uma é a última. Tá certo? Uma é a última, que é essa daqui. Então, essa última glicose, eu tenho o quê? Eu tenho... Ela é alfa, claro, é alfa. Ela está com a hidroxila glicosídica dela livre, né? Não está ligada, não fez mais ligação. As outras fizeram, essa daqui não fez porque não continuou, certo? E aí é glicose, beleza, é glicose. Aqui eu tenho 6, beleza, carbono 6 com a hidroxila, né? Beleza. E aqui o 4, que eu estou representando assim, né? O 4 que ligou com o anterior. Tudo bem? Quantas glicoses tem? Milhares, digamos assim. Não é? Agora, o que acontece nessa ligação alfa-1,4? Que é o caso da amilose. Como nós vimos anteriormente, a amilose é não ramificada. Isso significa o quê? Só tem alfa-1,4, 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 alfa-1,4 e vai embora.
O que chama atenção a ligação alfa-4, não é? Então, a gente tem aqui, esse é o carbono 1, considerando essa representação, conformação em cadeira, não é? Eu tenho 1, liga com 4. Aqui é o Haworth, né? E aqui é em cadeia. Tá. O que se observa nessa... A importância dessa conformação em cadeira é porque ela nos dá uma ideia exata, né? Melhor, digamos assim, da organização. Enquanto que o Haworth dá uma ideia bem didática, digamos. Então, o que acontece? O 1 e o 4 é alfa. Tá. Esse é um açúcar, que está num plano, esse é outro que está no outro plano. Ou seja, eles não estão no mesmo plano. Por quê? Aqui sofre giro. Então, como eu mostrei para vocês, né, turminha? Está dando para ver minha mãozinha, né? Então, eu tenho aqui um açúcar, um anel, outro anel, né? E o que acontece? Eu vou considerar esse é 1, esse é o 4. Um anel, outro anel. Então, eles ligaram. Então, um está num plano, outro está no outro plano, entendeu? Eles podem girar. Eles ficam livres para fazerem o giro, tá certo? Então, uma característica dessa ligação com 4 é que ela dá um distanciamento entre os anéis que permite que eles sofram giro. E esse giro é uma hélice. Eles vão ter um formato helicoidal, como eu mostrei. Provavelmente, eu não sei exatamente se eu cheguei nesse ponto com vocês, mas acredito que Comentou sim, prof. Comentei, né? Obrigada, bem. É a estrutura helicoidal. Para que eu quero um polímero helicoidal? O polímero helicoidal ele pode ser até comprimido, concorda? Ou seja, essas voltas podem ficar mais juntas, ou seja, ele ocupa menos espaço. Eu quero mais espaço, que ocupe menos espaço, que eu quero guardar a glicose, pela lógica, tá certo? Beleza. Então, essa é a amilose. Por outro lado, nós temos o quê? A amilopectina, que é ramificada, não é? Então, o que a gente viu aqui? Aqui, nós vimos sobre a amilopectina, não é? O autor, ele primeiro mostrou aqui a sequência alfa-4, que está bonita essa daqui. A minha não está com essa qualidade, porém... O que mostra aqui? Alfa-4, 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 né? Aqui é o 1, é alfa-1 com 4, não é? Aqui, alfa-1 com 4, e assim vai. Beleza? Até que chega no último, que tem o quê? A hidroxila glicosídica livre. Então, esse último aqui, que é o 1, que não interagiu com mais ninguém, não é? É o 1, ó, é o 1, esse último aqui. Ele o quê? É chamado de final redutor, tá? Não sei se eu falei para vocês, mas assim, essa ideia de redutor é interessante porque açúcar redutor é uma característica química do açúcar que a gente vai ver na próxima semana, não é? E todo açúcar que tiver hidroxila glicosídica livre, que é essa daqui, é redutor, por isso que eles chamaram final redutor. Porém, essa outra ponta, nós temos o carbono 4. Aqui não é final redutor, tá certo? Aqui eu tenho só o 4 livre, não é o final redutor. Então, como está colocado aqui, ó, esse é final não redutor, que é o carbono 4 que está livre, e esse é o final redutor, que é o carbono, a hidroxila do 1 que está livre. Aqui é a hidroxila do 4 e aqui é a hidroxila do 1. Beleza. Então, ligação alfa-4 é linear. Ok. Mas para eu fazer a amilopectina, então o que a gente teve que fazer? Ó, aqui eu tenho o carbono 1, né? Fazendo ligação com 6. Tá certo? Então, nessa linearidade aqui, de repente eu pego e faço o quê? Entendeu? Eu pego um outro açúcar, deixa eu tentar colocar aqui para cima, não é? Eu pego um outro açúcar, outra glicose, alfa-D-glicose, beleza, né? Que tem lá a glicosídica livre, beleza, está aqui, a glicosídica livre dela está aqui, não é? Tá? E o que eu faço? O que eu faço com essa
com essa alfa-D-glicose aqui. Aqui eu tenho carbono 1 e aqui eu tenho carbono 6, né? Então, o que eu faço? Eu vou tirar aqui uma molécula de água. Então, essa hidroxila aqui e esse hidrogênio aqui vão sair, né? Então, ele sai. Então, o que vai acontecer? Esse oxigênio, deixa eu até usar outra cor, né? Porque senão fica tudo muito comum, não é? Eu costumo usar outra cor para tentar dar uma ideia melhor. Então, esse oxigênio que está aqui é que vai ligar no carbono 1. Ó, é ele aqui, ó. Esse oxigênio é que foi ligar no carbono 1. Deu para entender isso, turminha? Aqui já representou ela pronta, né? A ligação pronta. Ali eu só aproveitei assim para fazer uma ligação para dar essa ideia para vocês. Então, eu tinha tudo alfa 4, e aí eu peguei um outro açúcar e fiz ligação alfa 6. Então, essa ligação é o quê? É o 1, esse 1 aqui, não é? Que está ligando com esse 6 do outro açúcar. Alfa 6. Entenderam? Sim, professora. Sim ou não? Beleza? Então, ligação alfa 6. Beleza, que é essa daqui. Tá. Para que foi feita, então, essa tal da ligação alfa 6? Ela não é. Não foi só para enfeitar, como eu costumo falar para os alunos, né? Não foi para enfeitar a molécula. Não. Uma vez que eu tenho alfa 6 aqui, agora eu vou fazer outro, vou começar a ligar mais açúcar, não é? Então, vou pegar outro açúcar, outra glicose, não é? Daqui a pouquinho vai cair o sistema, mas tudo bem, daí nós voltamos. Mas por enquanto ainda Prof. não. Oi, bem. Pode falar. Calma, deixa eu ver como que eu... É tudo ligação entre glicose, correto? É tudo ligação entre glicose, exatamente. Né? Tipo, só glicose, só alfa-D-glicose. Né? mas o que vai diferenciar para uma glicose fazer uma ligação alfa 4 e ela fazer uma alfa 6? O que vai acontecer para Então, o isso? que acontece? Eu te pergunto uma coisa. Quem tem mais glicose ligada? Se eu tiver ramificado ou se eu tiver não ramificado? Ramificado, né? Ramificado. Então, a ideia de se fazer a ramificação, alfa 6, é para que a gente possa colocar mais glicose ainda no polímero. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, tipo, isso vai aumentar a cadeia de glicose, mas quimicamente falando, por que essa ligação vai ocorrer e quando vai acontecer outra? Ah, tá. Então, o que define ser um glicogênio ou uma amilopectina em geral, né, quimicamente falando, é a existência da alfa 6. Entendeu? Então, como eu estou produzindo uma amilopectina, então não vale só ter ligação alfa 4, tem que ter também alfa 6. Para definir o quê? Para definir ela é o quê? Ramificada. É o que define quimicamente a amilopectina, entendeu? Você pode ver até que a natureza, mesmo no amido, tem mais amilopectina do que amilose. A natureza, então, prefere o polímero ramificado porque cabe muito mais glicose nele. Não sei se eu respondi, meu bem. Entendeu? Então, quimicamente falando, o que define ser o glicogênio, né, ou uma amilopectina no geral, desculpa, uma amilopectina direto, não é? É a existência de ramificação. Por quê? Ó, eu fiz a ramificação aqui, concorda? Aí cresce cadeia, né? Lembra, eu não sei se eu desenhei para vocês semana passada, ó, tipo assim, tenho a cadeia principal. Uma ponta é o carbono 1 que está livre, na outra ponta é o carbono 4. Concorda? Ó, numa ponta é o 1 e na outra ponta é o 4. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Faço uma ligação alfa 6. Ramificação. Para quê? Para crescer nova cadeia. Tudo alfa 4. Aqui é alfa 6.
que é a ramificação. Mas a partir daqui, cresce tudo alfa 4. Faço nova ramificação mais para frente. Cresce. Mais ramificação. Cresce. Da própria ramificação, eu posso fazer outra ramificação. Cresce. Outra ramificação. Cresce. É o que a gente vê aqui. Olha, nesse desenho, estão vendo esse desenho aqui? A gente viu que a ligação alfa 4 é helicoidal, lembra? Forma uma hélice. Uhum. Anteriormente, a gente viu aqui. Tá. Ah, então, é helicoidal. Então, essa é a cadeia principal que eu estou indo aqui com a minha... Ó, não é a cadeia principal? Isso aqui é a cadeia principal. Eu estou tomando cuidado para não ficar rabiscando muito. É a cadeia principal, concorda? Que vai indo, vai indo, vai indo. Isso aqui é a cadeia principal. Sim. Certo? Que girou helicoidal. Beleza. Agora, o que acontece nessa cadeia principal? Ó, aqui eu tenho tudo alfa 4. E aqui gerou quem? Uma alfa 6. Está vendo essa ligaçãozinha que eu mostrei aqui embaixo? É uma ligação alfa 6. E aí vão crescer alfa 4. E aqui, no caso, ele mostra uma outra alfa 6. Uma outra alfa 6 aqui ele está mostrando. Não é? Para ter ramificação. Então, é uma estrutura extremamente ramificada. Ó, aqui em cima agora. Eu tenho alfa 6 aqui. Cresceu uma nova cadeia. E nesse crescimento, eu fiz mais uma ramificação para crescer outra cadeia. Mais ou menos é o que eu quis mostrar aqui. Tem a cadeia principal e dessa tem alfa 6 para quê? Para crescer nova cadeia. Mas a natureza é muito esperta, não para aí. Ou seja, nesse crescimento da nova cadeia, eu crio mais alfa 6, sabe? Crio mais ramificação para mais açúcar ser armazenado. Crio mais ramificação para mais açúcar ser armazenado. Tá certo? Então, Entendi. moral da história, é um polímero extremamente rico em açúcar. Tá certo? Agora, o que diferencia, por exemplo, a amilopectina do amido com a amilopectina do glicogênio? Ó, o amido é o seguinte, deixa eu aproveitar esse espaço aqui. No amido, a cada ramificação tem 20 glicoses, sequência de 20 glicoses. Aí aparece uma ramificação, certo? Aparece uma ramificação. Mais 20 glicoses, aí aparece outra ramificação. Já no caso do glicogênio, deixa eu tentar fazer aqui. O que eu tenho? Uma ramificação. Entre uma ramificação e outra, eu só tenho quanto? 7 glicoses. Entendido? Moral da história. O glicogênio, ele é muito mais ramificado do que o amido. Tá certo? Beleza? Então, no caso, o glicogênio, que é o nosso polímero de armazenamento, que nós temos um grande teor no fígado, porque vocês devem saber, né, que o fígado é tipo assim um gestor, né? Ele armazena moléculas, ele libera moléculas, né, na medida da necessidade do organismo. E um dos polímeros que ele armazena é o glicogênio, que é rico em glicose. Então, na hora que a sua glicemia está caindo, o glicogênio do fígado está sendo quebrado para jogar a glicose para o sangue, né? Glicemia é a quantidade de glicose no sangue, não é isso? Então, o glicogênio é um armazenador de glicose mega importante para a manutenção da nossa glicemia no nível de normalidade. Tudo bem, turminha? Deu para pegar essa ideia? Tudo bem, prof. Sim, professor. Beleza. Então, vamos agora ver o próximo aqui, que daqui a pouco vai cair o sistema, mas tudo bem, vamos indo. Comparar alfa-D-glicose com beta. Entendeu? Por que eu fiz esse comparativo aqui? Tá? Porque, como nós acabamos de ver, aqui no nosso caso, né, no caso aqui aqui é a amilose. A ligação alfa 4 mantém uma certa distância entre um anel e o outro, o que permite que ocorra a formação de uma estrutura helicoidal, tá certo?
Por outro lado, a celulose, ela tem glicose, mas é beta, beta-D-glicose, ligação beta 1,4, tá certo? Não é? E o formato é linear. Ó, veja bem, voltando aqui com a minha mãozinha, né? Quando eu tenho, tá certo? Ligação alfa 1,4, um anel está num plano, outro anel está no outro plano, ele gira. Alfa 1,4 mantém distância, permite giro. Mas, se eu tenho beta 1,4, então eles ficam muito próximos do outro. Entendeu? A gente pode ver aqui, ó, a distância aqui embaixo, ó, turminha. Aqui a distância entre os anéis na beta 1,4 é pequena, eles estão muito juntos. Uhum. Então, isso impede de ter giro, entendeu? Aqui eles estão mais livres para girarem. Aqui não. Aqui eles estão mais próximos. Tá certo? Então, com isso, o que vai acontecer? Fora que forma pontes de hidrogênio, né? Então, fica muito próximo do outro, tem formação de muitas pontes de hidrogênio. Então, então o que acontece? Não tem giro. Então, vai ficar o quê? Uma sequência de polímero vai ficar como? Linear. Tá certo? Uma vai ficar linear com a outra. Aí, o que a natureza fez, então, nesse caso? Pegou vários... Opa, desculpa, deixa eu pôr aqui. Um polímero, outro polímero, outro polímero, concorda? Por ligações pontes de hidrogênio, não é? Pôr mais um aqui, forma um feixe de polímeros. Um feixe, vários polímeros, entendeu? Lineares. Bom, para que serve isso daí? Serve para nós? Serve para quem? Para o vegetal. É a sustentação vegetal. Não é? Então, aqui na celulose, o que a gente viu, não é? Eu tenho aqui, isso é uma cadeia, aqui é outra cadeia, tá certo? Ele só está mostrando isso. E o que ele está mostrando? Ó, entre uma cadeia e outra, tem pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio ocorrem como? Né? Então, a hidroxila, o hidrogênio ligado no oxigênio fica próximo de outro oxigênio, então ele é atraído, não é? E forma a famosa, que hoje chama-se até ligação de hidrogênio. Antigamente pensava-se que era fraquinha essa ligação, mas depois se verificou que ela até tem um certo grau de ligação forte, né, de covalência. Então, hoje é mais usado, especialmente na química orgânica, o termo ligação de hidrogênio. Tá? Alguma perguntinha até aqui, Toninha? Tudo certo, prof. Tudo certo? Beleza. Então, é só para lembrar todos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida fora de aula, sim, pode mandar mensagem para o WhatsApp, viu? Que eu vou atender tranquilamente vocês. Bom, vamos em frente, então. Então, nós vimos, né, eu apresentei para vocês, apresentei para vocês os homopolissacarídeos, tá certo? Os homopolissacarídeos. Beleza. Agora vamos partir para os heteropolissacarídeos, ou seja, aqueles polímeros que têm mais de um tipo de açúcar. Não é comum agora, não é o simples, não, só derivado, tá certo? Então, nós temos dois modelos. Nós temos o formato que só tem açúcar, é a glicosaminoglicana, né? Só tem açúcar, tá certo? E a gente tem um outro formato, que é o quê? Que tem associação com proteína, entendeu? Então, por exemplo, proteoglicana tem menor teor de proteína. Glicoproteína tem maior teor de proteína, ou seja, na proteoglicana, se tem menor teor de proteína, é que tem maior teor de açúcar. Então, açúcar é que está dominando ali. Então, eu vou pôr aqui só um A com C cedilha, né? Para dar ideia que é um açúcar, tá bom?
Beleza? Agora, a glicoproteína, a gente tem maior teor de proteína, ou seja, a quantidade de açúcar é baixa, certo? Então, vamos ver por que que tem esse açúcar com proteína, que vai ser um assunto para nós que nós vamos estudar mais para frente. Tá. Então, ó, glicosaminoglicana, tá? O que que eu anotei aqui para ficar registrado, né? Polímeros com alta hidrossolubilidade, que confere um caráter gelatinoso importante para a função de cimento intercelular. O que que é isso? Vamos ver. Hialurônico. Acho que vocês já ouviram falar do hialurônico, né? Ele é famoso, né? O que é esse tal de hialurônico, tá certo? É um polímero que contém o quê? Só açúcar. Qual? Então, ele contém o ácido beta-D-glicurônico, que é uma glicose com carboxila no carbono 6, ó, modificou o açúcar, hein? E o N-acetilglicosamina, ou seja, no carbono 2 nós vamos ter uma amina acetilada. Vamos fazer a estrutura já já, tá? E o que que acontece? Entre esse glicurônico e essa acetil, tem ligação beta-1,3. Então, é um disacarídeo repetitivo, entende? Repetitivo. Agora, entre os disacarídeos, como eu coloquei aqui, a ligação é beta-1,4. Então, primeiro, varia o açúcar alternado, açúcar que não é comum, é derivado, varia a ligação glicosídica, é uma confusão, né, turminha? Vamos falar o que é, não é? O condroitin sulfato, ele também tem glicurônico, beleza. Mas aqui no N-acetil, ao invés de ser glicosamina, é galactosamina. Detalhe, no carbono 4 tem um sulfato. Então, se aqui tinha o glicurônico que tinha a carga da carboxila, aqui tem da carboxila mais 2 cargas negativas do sulfato, tá certo? Mesma coisa, 2 tipos de ligação. Tá. Queratam, né? O queratam, ele já não tem glicurônico, ele é galactose, mas é tudo beta, estão vendo? Não é? Agora é beta, 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 beta. É ou não é? E aqui tem N-acetilglicosamina 6 sulfato. Já esse tal de dermatam, ele tem um açúcar completamente diferente, enantiômero L, ele tem uma glicosamina com 4 sulfato. Turminha, são estruturas meio, digamos assim, malucas, né? Para quê? Não é? Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Cimento intercelular, o que seria isso daqui, né? Então, se eu tenho uma célula, fazer com um desenho, né, tão primário, que o pessoal da histologia não pode ver, tá? Fica só entre nós. Quando eu faço esse desenho, eu penso na turma da histologia. Então, nós temos células, as células que definem um órgão, né? Por exemplo, suponhamos que aqui fosse o fígado, podia ser coração, células que definem um certo órgão, beleza? Só vou por 4 para a gente não tomar muito tempo. E aí, o que que acontece? Como eu prendo uma célula na outra, entendeu? Eu tenho que prender com uma substância que, além de prender, permita fluxo das moléculas. Por quê? Você come, a glicose está no sangue, entra no tecido, vai para a célula. Não é? Gás carbônico sai da célula e vai para o sangue. Como que fica a conversa? Então, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Vou usar o amarelo. A natureza resolveu, não é? Usar o quê? Esse amarelinho que eu estou colocando aqui é uma substância que permite que uma célula fique presa na outra, entendeu? Ó, aqui também, ó, substância que permite... Beleza? Ou seja, isso daqui é o quê? É o tal do cimento intercelular, entendeu? Então, esse cimento,
ele faz o quê? Ele prende uma célula na outra, tá certo? Agora, esse cimento intercelular, o que ele tem que fazer? Não é? Se eu tenho aqui uma glicose que chegou lá no tecido, ela tem que ter a capacidade de atravessar por esse caminho para entrar dentro da célula, concorda? Beleza? Assim como eu tenho uma molécula tipo CO2, que foi formado lá dentro da célula, e ele tem que ter a capacidade de um caminho para ele ser eliminado. Entenderam? Então, que caminho é esse que permite esse fluxo de moléculas? Então, tem que ser uma substância que faça adesão das células e também elas tenham uma certa polaridade de maneira que as moléculas polares possam circular por ali, entendeu? Então, o que acontece? O que acontece? O hialurônico, né? Se ele tem glicurônico e acetil, ele tem glicurônico e acetilglicosamina, ele é muito solúvel. Por isso que eu escrevi isso aqui. Ó, essas moléculas, esses polímeros, têm uma alta solubilidade. O que significa isso? Se eu tiver lá um Becker, né? Se eu tiver lá um Becker, tem lá um Becker, beleza. Tem uma quantidade de água e vou colocando esse polímero. Vou colocando. E ele vai se dissolvendo. Vou colocando e ele vai se dissolvendo. Vou colocando, ele vai se dissolvendo. Chega uma hora que tem tanto polímero lá dentro e ele ainda se dissolve. Só que, como que eu vejo aí essa solubilidade? Ele forma um caráter gelatinoso, entendeu? Então, ele vai ficar o quê? Ele vai formar um gel. Oh, desculpa, aqui a seta ficou esquisita. Tem uma hora que o mouse não quer andar, entendeu? Então, ele forma um gel, uma gelatina, entendeu? E é essa gelatina, esse gel, que está aqui. Então, esse gel é o que vai fazer a adesão das células e permitir que as moléculas migrem de uma célula para outra, ou da célula para o sangue, e assim por diante. Deu para entender isso que eu expliquei, pessoal? Sim. Sim, professor. Então vamos ver essa questão, né? Então, para ser um gel, uma condição básica, tem que ter carga. Carga, é um sal. Então, está aqui. Eu sempre abordo o hialurônico, né? Um deles eu teria que abordar. Eu acho mais simples abordar o hialurônico. Vamos lá. Então, é uma sequência de disacarídeo. O que é isso? Aqui eu tenho um mono, né? Aqui eu tenho um mono, suponhamos que esse mono eu vou denominar como A. E aqui eu tenho outro mono, é o B. Como um é diferente do outro, os dois estão ligados, é um disacarídeo, concorda? Então, o que eu vou ter? A, B. E na sequência é o quê? AB, 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 B, AB, AB, polímero, não é? Entendeu? Então, esse disacarídeo, o que ele tem aqui? Ó, no carbono 1, ele é beta, né, beta? Eu vou repetir o disacarídeo, que assim eu vou explicando aqui para vocês, tá bom? Só para ficar mais claro para nós. Eu vou tentar fazer, né, bonitinho como está o anterior, não vou conseguir, mas enfim, vou tentar. Eu tenho aqui o A, né? Glicurônico, glico, lembra glicose. Bom, e é beta, tá? Se é beta, essa hidroxila glicosídica está para cima do carbono 1, tá certo? E o que é glicurônico? Significa que o carbono 6, ele é o quê? Na verdade, ele é um ácido carboxílico. Eu gosto mais de escrever assim. O menos. Tá certo? É um ácido carboxílico. Beleza.
É glicose? É. O que define ser glicose? Carbono 2, hidroxila para baixo, 3 para cima, 4 para baixo, não é isso? Isso que define ser glicose. Tá bom. Então, eu fiz aqui outro glicurônico, que é o A. Vamos fazer agora o B. Então, no B, eu tenho também o quê? O pirano, né? Eu tenho aqui o pirano, beleza? Esse é o B. É alfa? Não, não pode, é beta. Então, hidroxila glicosídica para cima. Só que esse segundo, o carbono 6 é o que a gente conhece, normal com álcool. Então, o carbono 6 ele tem só a hidroxila, como é normalmente o açúcar, né? Tá. Ok. O grande problema aqui, problema não, a solução, né? É que no carbono 2, né? Desculpa, eu não gostei do negocinho que eu fiz ali, eu preciso apagar para poder ficar mais aceitável. Desculpa aí. Eu não gostei do que eu fiz aqui. Aqui é o oxigênio. Tá. Mas só que esse outro B, ele tem o quê? Ele é beta, é glicose? É. Então, eu tenho hidroxila, o carbono 2, a valência é para baixo, o 3 é para cima e o 4 é para baixo. Beleza. Só que aqui no 2, o que tem? Aqui no 2 tem uma mina. E essa mina, né? Essa mina, deixa eu pôr o NH. O que aconteceu com ela? Ela reagiu com o ácido carboxílico, o ácido acético, e formou uma amida. Entendeu? Então, isso daqui é o quê? É uma amida. É uma função química da amida. É uma amina ligada com ácido. NHC-O. É amida. Ok? Tá bom, então eu repeti. Não é uma repetição de disacarídeos? De sacarídeos? Não é? Então, o que eu tenho? A, B. Aqui, a ligação entre o A e o B é beta 3. Então, o 1, eu vou interagir o 1 com o 3. Tudo bem, turminha? Tá dando para acompanhar? Só que eu não gosto desse modo que você apresentou, porque aqui dá a impressão que tem um carbono. Isso não se usa mais. Na verdade, teria que ser assim, não é? E aqui, sem voltinha, sabe? Sem esse formato. Então, o ideal é o quê? O 1 está ligando com 3. Então, o 1 ligou com 3. Pronto, tá certo? Beleza, então aqui também nós temos ligação beta 3. Tá bom. Mas como que é agora? Como que eu vou? Então, eu tenho 2 disacarídeos, né? Aqui. Na verdade, a coisa continua, né? Cadê meu mouse? Já está aqui. A coisa continua, né? Vai embora. Vai embora. Tá. Como que é a ligação entre os disacarídeos? Beta 4. Então, aqui eu tenho um di, aqui eu tenho outro di. Como que eu vou ligá-los? Beta 4. Certo? Beta 4. Então, como que é essa ligação beta 4? Eu tenho um aqui e o 4 aqui, já não é? Então, como a gente faz? Beta 1, que vai ligar com quem? Com o 4. Tá certo? Então, o que nós temos aqui? Uma sequência. O que nós temos? Na sequência, a variação. O açúcar A, B, A, B, A, B. Quantos? Milhares. A, B. Vou embora. Polímero, tá certo? E a ligação também são essas ligações alternadas. Beta 3, beta 4, beta 3, beta 4, beta 3, beta 4. Deu para ter uma ideia, turminha? Sim, professora. Não é? Então, é uma estrutura complicada. Eu pergunto para vocês, eu posso obter glicose para ter energia a partir dessa molécula? Jamais.
Concorda? Para ter energia, eu tenho que usar alfa-D-glicose. Em primeiro lugar, aqui é beta, não é? E não é glicose, é derivado da glicose. Gente, o nosso organismo produz essa molécula para uma função específica. Qual é a função? Cimento intercelular. Então, essa molécula, ela tem uma quantidade de carga negativa alta, ela tem um comportamento de sal, e essa acetilamina aqui, essa amida, confere uma polaridade diferente, maior polaridade do que só hidroxila, entendeu? Então, nós temos uma molécula que tem muita carga negativa e muita polaridade. É uma molécula, em outras palavras, altamente solúvel. Ela é tão solúvel, tão hidrossolúvel, tem uma alta hidrossolubilidade, o que garante que com ela nós podemos preparar uma gelatina. Ela tem um caráter gelatinoso, que é é a estratégia que o nosso organismo usa para fazer união de células, né? Cimento intercelular. Então, a gente pode ver que, dependendo do tecido, tem uma preferência, não é? Por exemplo, tecido conectivo, cartilagem, líquido sinovial, morvítero, tem muito hialurônico. Mas isso não significa, turminha, que não tenha repetição nos outros, sabe? Na química biológica, no nosso organismo, na bioquímica, tudo está misturado, entendeu? Então, por exemplo, condroitin sulfato só existe? Não, não. Também tem na cartilagem, tá certo? Mas ele é mais característico de ossos, ele também tem na córnea, não é? Ele também tem nos vasos sanguíneos. E o queratin? Também na cartilagem, na córnea, entendeu? Quer dizer, a natureza fez uma variação grande e juntou essas moléculas que formam polímero, que são polímeros o quê? Que funcionam como cimento intercelular, entendeu? Tá certo? É claro que esse cara aqui, o condroitin, além de ter carga do glicurônico, ele também tem carga de sulfato, né, colega? Então, ele é mais, não é? Ele em termos de caráter gelatinoso, ele ganha do hialurônico, digamos assim. Tá certo? O que tem de bacana na bioquímica é isso, né, pessoal? É uma junção com a química orgânica fabulosa. Tá certo? Tudo bem? Então, o que nós vimos aqui, por enquanto? Nós vimos quando a gente tem só o heteropolissacarídeo. Alguma perguntinha, pessoal? Tranquilo, prof. Tranquilos? E o resto da turma está quietinho? Estão aproveitando? O pessoal está quietinho? Bom, agora nosso organismo também utiliza esse caráter desses açúcares derivados para associar com proteína, entendeu? Então, vamos lá. Glicoproteínas. Eu gosto de fazer um desenho. Nós vamos ver que no capítulo de proteínas, que nós temos aquelas proteínas globulares que elas são fechadas, tipo glóbulos, sabe? Então, tá bom. Se nessas proteínas globulares eu, então, pegar e na parte externa colocar esses açúcares derivados, entendeu? Se eu enfeitar essa proteína globular com açúcar derivado na parte que ela fica voltada para a água, né? Que aqui é lá dentro. Lá dentro está fechado. Lá dentro está fechado. Mas na parte externa, entenderam? Na parte externa dela, que ela tem contato com a água, eu coloco açúcares derivados, tá certo? Que vai fazer o quê? Vai atrair as moléculas de água, não é? Esses açúcares derivados atraem moléculas de água, o que torna essa proteína mais solúvel. Tudo bem? Tudo bem. Então, deixa eu voltar para a minha canetinha preta. Beleza.
Mas que açúcar que eu vou colocar aqui, né, para ter em contato com a água, né, para tornar essa proteína mais solúvel? Jamais glicose, concorda? Glicose é para ter energia. Se eu puser glicose aqui, vem facilmente essa proteína perde a glicose, porque outra enzima tira essa glicose dela. Então, as proteínas, glicoproteínas, a gente tem proteína de transporte, proteínas sanguíneas, né? Que transporta cobre, transporta ferro. As proteínas plasmáticas, por exemplo, o fibrinogênio. As proteínas que são os anticorpos, as gama-globulinas. A famosa albumina, tá certo? São todas proteínas que ficam circulando no sangue. E elas contam muito, elas são glicoproteínas. Por quê? Elas têm açúcar derivado na sua parte externa para torná-las mais solúveis no sangue. Concorda? Que o papel delas é exatamente ficar circulando no sangue. Tá certo? Agora, cá para nós, né? Existem alguns açúcares que são malucos, né? Por exemplo, L-duronato. O L-duronato é enantiômero L, tudo invertido, e aqui no carbono 6 ele é um ácido, tá certo? Eu posso ter galactose, pode ter manose, não é? Mas tudo beta, beleza? Alguns são alfa, não é? Por exemplo, fucose. Fucose é alfa. Só que essa tal de fucose aqui é alfa porque a glicosídica está em plano oposto ao 6. Só que esse 6 aqui, turminha, é metila. Nada a ver, concorda? Mas ela é alfa. Nós temos também, por exemplo, urâmico. O que é isso? Não é? Ó, é uma glicose. É uma glicose? Não, não. É uma hexose que é alfa, né? É alfa, olha, é alfa. Beleza. Quando fala alfa, dá a impressão da alfa-D-glicose, né? Nada a ver. É alfa. Só que aqui no carbono 2 tem o quê? Acetilglicosamina, não é? Uma acetilamina, não vou falar glicosamina porque não é glicose, acetilamina, tá. E aqui no carbono 3, que eu girei, isso aqui é mais para alose, né? A gente tem o quê? O ácido isopropílico. Que bagunça, hein, colega? Mamma mia, hein? Ó, um outro aqui só para enfeitar essa aula, né? Professor, eu vou precisar saber essas estruturas de cor? Negativo. Aqui vocês vão ter que saber essa. Hialurônico. Gostou? Hialurônico. Só para voltar aqui, né? Eu vou ter que saber fazer amilopectina, amilose. Então, esse já fica resolvido. Pode ser cobrado na prova, né? Mas esses carinhas aqui, jamais. Quem é esse ciálico aqui, meu, não é? Ó, é o N-acetilneuramínico. Mamma mia, ó. O carbono 1, além de ter hidroxila, ele tem também, ao invés de hidrogênio, ele tem uma carboxila, não é? O carbono 3 tem o álcool, não é? Aqui o 2 deve ser o álcool também, ou não tem nada, é só hidrogênio. Aqui no 4, ele tem o N-acetil, né? E aqui no 6, ele tem o quê? 3 carbonos hidroxilados. Gostaram? Ligações 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, 2, 3, 2, 6. Turminha, é uma bagunça, concorda? Ou seja, as glicoproteínas, esses açúcares que fazem parte da sua estrutura externa, que não são muitos, né? Mas, enfim, eles atraem água para que ela tenha o transporte tranquilo na corrente sanguínea. Entenderam? Sim, professor. Eu falei isso só para dar uma ideia, né, de que glicoproteína tem mais proteína que açúcar, não é? São uns pouquinhos açúcares que tem, mas já é o suficiente para ajudar na sua solubilidade. Agora, também tem outras glicoproteínas. Aqui, turminha, essa aqui, acho que vocês conhecem essa conversa. Membrana plasmática, não é? Ó, vocês sabem que a membrana plasmática, ela divide o meio de outro, né? Um divisor de água, é ou não é? Que costuma se falar, né?
ela tem um caráter lipoproteico. Então, ela tem lipídio, tá? Já volto. Deixa eu só ver se eu tiro isso da nossa frente. Pronto, consegui. Ela tem lipídio, né? E ela tem proteína, tudo bem, turminha? Ela tem proteína, beleza? Agora, o que que a gente vê? As proteínas têm os mais variados formatos, entende? Aqui eu fiz uma bem redondinha, né? Ó, essa daqui já é compridona, ela é grandona. Essa é magrela, vai. Essa é magrela também, mas uma é diferente da outra, confere? Ou seja, essas proteínas, elas atuam no processo de transporte de moléculas do meio externo para o meio interno, tá certo? Beleza? Moléculas polares. Porque se a molécula for apolar, ela pode atravessar pelos lipídios de boa, mas, por exemplo, glicose, não é? Então, se tiver um transportador de glicose, a glicose atravessa, senão não. Beleza? Tudo bem. Mas o que, que tem de interessante? O que, que é essa? Por que, que elas são glico? Ó, aqui eu coloquei em amarelinho, né? Alguns enfeitezinhos, tá vendo? Eu coloquei enfeitezinho aqui, coloquei enfeite aqui, não é? Ó, enfeitezinhos. Esses enfeitezinhos, eu quis dizer o quê? São um conjunto de monossacarídeos, oligosacarídeos. Pode ter 10, 12, pode ter 50, concorda? Mas não é polímero, tá? 50 nesse caso é exagero. Uns 20, vai, 30. Agora, o que acontece? Esses açúcares, obviamente, são derivados, não é? Então, o açúcar derivado não tem maior solubilidade? Se ele apresenta maior solubilidade, o que, que ele vai fazer nessa região externa? Ele vai atrair moléculas solúveis, hidrossolúveis, moléculas polares, entenderam? Fica uma região mais rica, que puxa água, tal, fica uma região rica para atrair moléculas polares, para elas atravessarem. Vocês podem notar que quando atravessou lá dentro, não precisa desses açúcares. Aqui não tem, só tem fora. Que é exatamente para criar uma região para favorecer o transporte das moléculas, do meio externo para o meio interno. E aí, turminha? O que vocês acham? Tranquilo, professora. Tá tranquilo? Eu queria saber as outras pessoinhas. Ninguém fala nada? Por mim tá tudo certo, prof. Tá tudo certo para o Ricardo? Para o Guilherme também? E aí? E os outros amiguinhos? E amiguinhas, né? Hoje é dia das... Tá indo? Isso. Beleza. Certo. Eu fico preocupada porque, de repente, eu tenho dúvida e não pergunto, não é? Porque não me sinto à vontade de perguntar. Tá tranquilo? Bom, é uma coisa... Professor, Pode falar, meu bem. sem esses açúcares aqui, aí seria difícil para a célula poder se nutrir. Olha, digamos que poderia ocorrer, mas esses açúcares facilitam a atração de moléculas para entrarem na célula. Não é? Não que não ocorresse, mas para eu ter um rendimento melhor, eu tenho que ter uma região bem polar aqui fora, que daí as moléculas polares interagem melhor. E Elas vão ser atraídas mais facilmente, né, professor? Mais facilmente, exatamente. A proteína é polar, ela atrairia, entendeu? Mas a presença desses açúcares na proteína favorece ainda mais esse transporte para o interior da célula. Esse Entendeu, transporte professora? via membrana. Beleza, Obrigado. imagine. Agora, um negócio legal, turminha.
Lume intestinal, é a luz intestinal, né? Concorda? Então, no processo de digestão, está lá no duodeno ocorrendo a digestão, o maior centro digestório que tem, e daí os alimentos, né, os nutrientes, as moléculas fluem para o jejum, no ilho, não é? Em outras palavras, o nosso intestino é como se fosse uma tubulação, não é verdade? Se essa tubulação fosse assim limpa, sem nada, o que iria acontecer? A glicose chegou lá, pá, vai embora e vai para as fezes e eu não aproveito a glicose. Tchau, foi embora. Concorda? Ela saiu. Isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque nesse tubo, nessa tubulação, nós temos isso daqui, não é? Nós temos as proteínas que fazem parte da membrana, por exemplo, do ilho, né? E essas proteínas não são simples, são glicoproteínas, não é? Então, o que a gente vê aqui? Essas proteínas, elas têm uma nuvenzinha aqui, todo esses pinguinhos, tudo meio amarelado, é do quê? De açúcar modificado, açúcar derivado, entendeu? Aqui a gente tem tipo assim, aqui era pouquinho, mas aqui a quantidade de açúcar é maior, não é? Então, cada proteína pode ligar uns 50 por aí, entendeu? Só para dar uma ideia, só para ficar mais tenso o ambiente. Não polímero, mas uns oligosacarídeos bem mais ricos em açúcar. Então, se essas proteínas, não é? Aqui eu, tipo assim, estou desenhando a proteína, beleza? Estou tentando fazer o mesmo daqui. É que aqui, o autor, eu copiei de um livro isso, né? Ele só está colocando a metade, mas, na verdade, nessa tubulação, que não foi colocado, né? Quer dizer, não foi, ele não deu importância para isso, né? Eu só estou falando para a gente não ficar com dúvida, não é? Esse autor, ele só representou a metade, daqui para lá, não é? Agora, o que vai acontecer? Deixa eu puxar a canetinha amarela de novo. O que vai acontecer? Cada proteína aqui tem o quê? Tem os né? Tem elas são glicoproteínas, elas têm açúcar derivado, concorda? Tudo bem, Tuninha? Estão vendo a bagunça que eu estou fazendo aqui? A confusão que eu estou criando aqui é uma confusão de propósito, não é? Porque se essas proteínas, elas são glicoproteínas e elas têm esses açúcares derivados, nessa região central, que eu estou querendo deixar claro aqui, forma uma nuvem de açúcares derivados, concorda? Moral da história, essa nuvem de açúcares derivados faz com que essa região, meio gel, né? Aí eu pergunto para vocês, essa molécula aqui vai conseguir passar de boa como ela passou antes? Ela passa tranquila? Atravessa dificilmente. Hã? Dificilmente. Dificilmente, não é? O objetivo é exatamente isso. Essa molécula, quando entrar nessa região, ela vai ter dificuldade para circular, que é denso, é gel. O que favorece que ela seja absorvida, ou se for, por exemplo, uma molécula que ainda vai sofrer ação de enzima, ela vai sofrer da ação de enzima, não é? Vocês já ouviram falar em lactase? Sim. Lactase? Lactase é uma enzima que hidrolisa a lactose, que é o açúcar do leite, né? Então, essas enzimas que fazem a hidrólise dos disacarídeos, lactose é galactose e glicose, é um disacarídeo. Elas se localizam nessa região aqui, entendeu? No ilho, tá certo? Então, quando a lactose está atravessando, está migrando por essa região, ela vai sofrer a ação da lactase. A lactase ataca a lactose, entendeu?
ataca a lactose e aí a glicose e a frutose. Voltamos para a nossa casa. Então, turminha, tudo bem? Voltamos? Ei, pessoalzinho, tudo bem? Podemos continuar? Podemos sim, prof. Pode, professora. Beleza, vamos nessa então, né? Então, falava eu sobre as glicoproteínas, não é? Então, então nós vimos dois tipos aqui, apresentamos dois tipos. Um são as glicoproteínas das membranas, que tem açúcar modificado ou derivado, né? A quantidade suficiente para garantir a, a captação de moléculas polares pelas proteínas que vão ser, que vão funcionar como transportador de moléculas. Tudo bem. E outra, que é no lume intestinal, onde nós temos a presença também de glicoproteínas, só que nesse caso, essas glicoproteínas têm uma quantidade de açúcar bem maior, porque elas têm que criar uma região interna, não é? Na luz intestinal, que seja bem gel, sabe? Cujo papel é o quê? Dificultar o fluxo das moléculas. Se dificulta o fluxo das moléculas, isso permite que as moléculas sejam captadas e sejam encaminhadas, não é? Então, a molécula está aqui, por exemplo, né? Diminui o fluxo, ela vai acabar sendo recolhida pela proteína e vai cair, vai entrar dentro do enterócito, né? Ou então, se ela for uma molécula que ainda... porque, por exemplo, no caso dos açúcares, nós mandamos para a corrente sanguínea só os monossacarídeos, não é? Então, a lactose, que é um disacarídeo, ela não vai para a corrente sanguínea. Para a gente aproveitar o potencial da lactose, ela tem que ser hidrolisada. Então, se ela tem galactose e glicose, o que o intestino vai fazer? A lactase quebra, hidrolisa e separa os dois, aí essas moléculas de açúcares caem na corrente sanguínea. Beleza. Vocês já ouviram falar em intolerância à lactose? Sim. Não é? Por exemplo, se a pessoa tiver deficiência na síntese dessas enzimas, não é? Então, o que vai acontecer? A lactose, ela não vai ser absorvida e ela vai seguir fluxo e vai acabar provocando diarreia, né? Porque o disacarídeo não é absorvido pelo intestino, tá certo? Enfim, então eu acho muito bacana essa ideia do glicocálix, porque ele cria mesmo uma região bem densa, né? Altamente hidrossolúvel, gelatinosa, que dificulta o fluxo, que é exatamente para a gente aproveitar os componentes da dieta, os nutrientes. Tudo bem?
Mas, embora aqui pareça que tem muito açúcar, não. Em termos assim de porcentagem, quem está em maior quantidade é quem é? Proteína, não é? Não é tanto assim. Tem mais proteína, em teor assim, de peso molecular, digamos assim, do que de açúcar. Agora, outra possibilidade, qual é? Eu tenho mais um agregado de proteoglicana. O que é isso, hein? Turminha, ó, isso daqui é tipo assim, eu tenho o ácido hialurônico, que a gente já fez a estrutura. Então, esse galho que fica assim meio curvo, né? Fica meio curvo, tal, vai para lá, vem para cá. Estão vendo que eu estou indo com o mouse aqui? Como chama esse negócio aqui que eu estou indo com o mouse, que chegou até o final? Quem é esse? O hialurônico. Entenderam? Sim ou não? Sim. Tá certo? Sim. Então, a gente tem, eu gosto de brincar fazendo assim, ó, hialurônico, tá. Tem uma cadeia lá de hialurônico. Quem é mesmo hialurônico, professora? Esse cara aqui, não é? Hialurônico, né? Ele tem esqueci de falar, ele tem um formato linearizado, porque é beta, né? Tudo que é beta impede giro, então é linear, tá certo? Ele tem um jeitão, uma conformação linearizada, né? E altamente solúvel, tal, hialurônico, beleza. Então, esse é o hialurônico. Deixa eu fazer. Esse é o hialurônico. Agora, do hialurônico, que não tem. Ó, aqui não sai umas ramificações, não sai? Umas ramificações bonitas, até meio assim, a outra é meio assim. Não é? Umas coisas bonitas, não? A natureza é maravilhosa, né, pessoal? Essas ramificações aqui não são de açúcar. Isso aqui, essa ramificação é do quê? É de proteína, entendeu? Tá vendo aqui? Essas que eu estou falando, sai ramificação. Aqui eu teria tipo o tronco principal, né? Aqui é o tronco principal, que é o hialurônico. Do hialurônico sai ramificações, que são o que? Açúcar? Não, proteína. Então, essas ramificaçõezinhas que estão saindo são proteínas. Olha que lindo. Tá certo? Por que a natureza colocou umas proteínas associadas aqui com o hialurônico? Para juntar mais polímero. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo, assim, com corzinha, enfeitar melhor, para a gente ter uma ideia, né? Então, ela fez aqui, ela colocou uns polímeros aqui meio azulado, né? Que é quem? É o queratansulfato. Então, ela colocou o queratansulfato nesses raminhos de açúcar, desculpa, de proteína, falei besteira, não é? E ela também colocou o que depois? Deixa eu ver se tem a cor que eu quero. Ah, não tem. Não sei o que é magenta. Eu queria rosa. Magenta é azul? É melhor pôr vermelho, vai. E aqui ela colocou quem? O condroitin sulfato. Então, ela também colocou esses fiapinhos aqui que estão saindo daqui, essa baguncinha de fiapo que está aqui, é o quê? É o condroitin sulfato, entendeu? Então, todos têm também o quê? Condroitin sulfato, um fiapinho. Vocês veem que uma coisa muito, muito bacana que eu vejo nessa conversa, não é? É que cada polímero tem um formato próprio, entendeu? Por conta do quê? Da sua composição, tá? Então, não são todos com o mesmo formato. Então, tipo, o hialurônico tem esse formato, parece uma tubulaçãozinha, né? Digamos, né? Tronco principal. O queratan é fechadinho, né? Pequeno, parece pequeno, isso é polímero. E o condroitin parece uns fiapinhos, tá certo? São os fiapinhos. Então, o que acontece, turminha? Será que isso é estável? Meu, altamente estável, tá certo?
toda essa organização aqui, ela tipo tem ligação covalente. Jamais a proteína vai deixar, não é? A proteína, que é esses galinhos aqui, jamais vai liberar queratin, condroitin. É uma estrutura extremamente rígida. E detalhe, como tem muito polissacarídeo, tipo hétero, que é o quê? Que forma gel, o que a gente vê nessa estrutura? É um gel. Tipo assim, um gel. E ela, qual é o papel desse gel? Não é um gelzinho, né, de fazer o quê? De fazer tipo cimento intercelular. Não. É um gel que vai fazer o quê? Sustentação dos órgãos. Por exemplo, o fígado não tem as células que fazem parte da sua estrutura? O hepatócito, né? As células que fazem parte da estrutura. Uma está grudadinha na outra, cimento intercelular e tal. Mas quem é que fecha o órgão no final, entendeu? Cada órgão não tem um formato? Não é mesmo? Sim. Quem é que faz o fechamento que mantém todas aquelas células, né, presas, definindo, e para que ele funcione, tenha lá a sua complicação toda de sua função, não é? É esse agregado de proteoglicana, entendeu? Então, ele fica na parte externa do órgão, segurando, não é? Como ele é gel, ele permite o quê na parte externa do órgão? Que moléculas migrem para dentro do órgão, concorda? Claro, né? Senão, o fígado, como que ele vai pegar as glicoses? As glicoses vão ter que entrar, concorda? Então, esse gel permite que as moléculas entrem, né, no órgão. Detalhe, só isso, então, tipo assim, eu vejo assim o agregado proteoglicano assim como uma estrutura meio desse tipo, sabe, que eu estou fazendo com a mão, que está segurando as células, tá certo? Agora, detalhe, para dar ainda uma rigidez maior, para que a estrutura fique mesmo assim fixa, né, que não haja erro, quem vai interagir também com toda essa organização é quem? É uma proteína fibrosa famosa chamada colágeno. Entendeu? Então, essa proteína fibrosa colágeno, tem muitos modelos de colágeno, uns 20 tipos de colágeno, tá certo? Não é? É uma proteína de sustentação rígida e que ela vai se entrelaçar. Aqui não está mostrando como, tá certo? Mas ela interage de alguma forma aqui com esse agregado de proteoglicana, de modo que, além dele ser gel, ter esse caráter de gel, ele está fixo, está firme, entendeu? E segura muito bem as células que compõem o determinado órgão. Alguma perguntinha, turminha? Tranquilo, professora. Pode seguir. Tranquilo? Ninguém tem dúvida? Que maravilha! Não é? Só na hora do exercício, professora. Aí vai surgir as... Então, o meu objetivo, não é? Foi tipo assim, mostrar para vocês... Opa, o que está acontecendo aqui? Voltei, né? Vocês estão me vendo, né? Tá. Sim. O meu objetivo foi mostrar para vocês, então, o quê? Nós temos... A natureza é rica em opções. Então, ela tem polímeros que são altamente complexos, com uma função assim mais sustentatória, não é? E ele forma gel, que é o que caracteriza, não é? E claro que, nesse caso aqui, não é só o polímero, nós temos que ter também a contribuição do colágeno, que é uma proteína rígida, que também ajuda na sustentação geral. Só que o colágeno não é solúvel, não é gel. Quem é gel? Não é? Então, se o colágeno ele passa no meio dessa organização, eu tenho aqui a organização. Se o colágeno passa no meio, ele está segurando, mas ele não afeta o papel de permitir, não afeta o caráter de gel
desse agregado de proteoglicana, tá? Então, aqui nós só temos polímero mesmo, os heteropolissacarídeos. Aqui a gente já tem uma contribuição dos açúcares derivados, né? Nas glicoproteínas das membranas, para favorecer a captação de moléculas, e aqui também no lume intestinal, não é? Que, aliás, tem mais açúcares derivados do que na própria membrana, que é também para favorecer a captação de moléculas que estão migrando no intestino, para que sejam encaminhadas para a corrente sanguínea, não é? Nós temos, então, aqui essas glicoproteínas, que, na verdade, aqui é uma glicoproteína, não é? Todas essas aqui são glicoproteínas, tem várias, não é? Aqui foi só para dar uma ideia geral de alguns açúcares que podem fazer parte da sua estrutura externa, que é tudo açúcar derivado, né, turminha? É uma maluquice aí de tipos de açúcares derivados, não é? Esse é o famoso hialurônico, que esse eu cobro na prova. Tradicionalmente, eu sempre cobrei. Um tem que cobrar, né? Aqui a gente tem uma ideia geral deles, não é? O próprio anticoagulante heparina também é um heteropolissacarídeo, tá certo? Que tem o glicoronato com sulfato. Olha só, colega, carga negativa do glicorônio mais um sulfato. E o outro açúcar, ele tem o quê? A glicosamina e outro sulfato, certo? Rico em carga negativa. Aqui a gente fez um comparativo entre a amilose e a celulose, ou seja, a ligação, alfa-D-glicose permite que eu forme uma estrutura helicoidal, mas a beta é linearizada, nada de hélice, tá certo? Não é a nossa conversa, a beta não faz parte do nosso departamento. Polímero de beta-D-glicose é do vegetal, celulose. Aqui nós vimos a amilopectina, não é? Inicialmente a gente viu a amilose, que é só alfa-1,4 e tem um formato de hélice, né? Mas para eu guardar mais açúcar, a gente não tem amilose, a gente tem o quê? Amilopectina, que além da ligação 4, a gente tem um 6. Lembrando que o amido também tem amilopectina, só que o amido tem menos ramificação. Cada 20 açúcar que aparece uma ramificação, e nós não. Cada 7 açúcar já tem uma ramificação. Então, nossa amilopectina é extremamente ramificada, tá certo? O que permite um armazenamento. Só para dar uma ideia, turminha, dá a impressão que, nossa, que maravilha, eu guardo tanto açúcar, né? Se eu tiver um regime que eu não como açúcar, entendeu? Se eu fizer aquele regime da água, só tomo água, esse glicogênio não vai durar mais do que 24 horas. Ele acaba, entendeu? Então, esse é um assunto que a gente vai ver quando estudarmos o metabolismo, tá bom? E é isso aí, turminha. Olha, até que foi rápida a aula, né? Meio corrida, né? Tá dando para vocês acompanharem? Vocês estão gostando assim do estilo? Tá sendo produtivo para nós? Eu preciso que vocês me ajudem, entendeu? E as críticas sempre são muito bem-vindas, tá bom? Porque a gente às vezes não tem noção, sabe? Você corre e não percebe. Não é? Bom, detalhe. Eu vou colocar para vocês uma lista de exercícios de carboidratos para a próxima semana. Então, o que nós veremos na próxima semana? Na próxima semana, nós vamos ver a aula 3, as propriedades químicas de interesse, né, dos carboidratos, tá? E nós vamos iniciar a correção de exercícios. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês no portal, e esses exercícios depois vocês vão me entregar, que é para a gente, que eu costumo assim na prova, não é? Na P1 que nós vamos ter, esses exercícios eles vão dar uma contribuição na nota, entendeu? Mas depois a gente conversa sobre isso, tá? O que eu quero, o que eu preciso, o que nós precisamos, né, eu com vocês, é que
vocês tentem resolver os exercícios mesmo, entendeu? Por favor, porque daí surgem as dúvidas, sabe? Se a gente não resolve os exercícios, deixa para resolver em última hora, primeiro, não aproveita, segundo, não vai ter dúvida. Então, se vocês já começarem a resolver logo, vão surgir as dúvidas, tá certo? E a gente vai tirando essas dúvidas, tipo, semana que vem a gente já começa. Na outra semana, continuamos, até acabar a lista dos exercícios. Tá certo? Eu posso tentar, Gabriela, postar, né? Não sei, hoje ainda não dá, tá? Porque hoje ainda tem outra aula e depois eu fico preocupada com as gravações, sabe? Das aulas, não é? Mas pode ser que amanhã eu já poste esses exercícios, tá bom? Vocês estão conseguindo acessar as gravações, turminha? Sim. Eu tenho passado os links, né? Tá dando? Às vezes acontece, né, de não sei lá por quê, que não dá certo. Tá certo? Mas eu espero assim que, se tiver alguma dúvida, me pergunta, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, não é? Que estarei sempre presente aí para tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Beleza, professora. Então, se eu já colocar, se eu já conseguir colocar amanhã, vocês já podem aproveitar o fim de semana não, hoje é segunda, desculpa. Vocês já podem ir vendo, né? Tá certo? Então tá, meus amores. Bom, um feliz final de Dia das Mulheres. E até o próximo. Também. Boa noite. Boa noite, até o próximo encontro, tá bom? Boa noite, professor.